Graça e a paz do Senhor, estamos aqui mais um dia na nossa querida leitura bíblica e hoje Gálatas capítulo 2, lendo aqui direto do trabalho, no horário de descanso pós-almoço. Não existe hora nem lugar, o importante é separar um tempinho para isso. Vamos juntos? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo. Em Cristo Jesus e nos seduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens, olha só, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Olha só o que aconteceu, né? Pedro e Paulo discordaram e debateram, e olha como foi, né? Foi enfrentado face a face. A gente não sabe o nível disso, é verdade, mas não foi tão fraquinho não, a parada. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A gente não é justificado pela prática da lei, mas pela fé. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mais uma vez, né, a gente já leu isso em alguns momentos, eu tenho certeza disso, de que a fé
e a obediência bíblica andam de mãos dadas. Um não exclui a outra. Não adianta você obedecer sem você seguir a Cristo. Não adianta você seguir a Cristo sem obedecer a lei. São coisas diferentes e elas se juntam. Amém? Amém. É isso. Segunda Gálatas capítulo 2 concluído. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus e até amanhã.